Olá, boa noite. Boa noite, Armanda. Boa noite para você que está em casa. Expectativa em Brasília. Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve depor na segunda-feira sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. Dia 6 de maio é o dia D da vacinação contra a gripe influenza e estados como São Paulo fizeram plantão para imunizar a população. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Na semana que vem, senadores de oposição ao governo devem fazer pressão pela libertação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso por suspeita de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Hoje, um grupo de parlamentares fez uma visita ao ex-ministro. Foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os senadores poderão comparecer em grupos de 5 aos sábados e domingos ao 4º Batalhão da Polícia Militar, onde Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro, acusado de omissão e conivência com os atos golpistas do dia 8. Segundo os senadores, Torres está abatido e aparenta depressão. Após o encontro, os parlamentares disseram que vão buscar uma forma legal e política para beneficiar Torres com a prisão domiciliar. Para nós está claro que ao longo dos últimos 100 dias, toda a questão probatória, que foi constituída no caso, aponta nesse caminho, tanto é assim que aquele que deve formar essa opinião, no sentido de orientar o judiciário a tomar a sua decisão, que é o Ministério Público, já se pronunciou nos autos pela soltura do Anderson. Quem está aqui é o Senado. 43 senadores, nós somos a maioria. Então, a partir dessa semana, a instituição, que temos como nosso presidente, com muito respeito, Rodrigo Pacheco, eu acho que a instituição, constitucionalmente, com aquilo que lhe é devido, as suas descrições na Constituição, deve agir. Na próxima segunda-feira, Anderson Torres deve depor sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro, quando foi realizado o segundo turno das eleições. Segundo a Controladoria Geral da União, a ação da Polícia Rodoviária foi desproporcional no Nordeste, onde Lula teve maioria dos votos, com abordagem excessiva de eleitores. Esse depoimento estava previsto para o dia 24 de abril, mas foi adiado por motivos de saúde. Na última quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes disse que Anderson Torres passou por avaliação médica e determinou que fosse marcada a nova data. 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram a favor de tornar réus mais 250 envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Já o ministro André Mendonça aceitou as denúncias apenas contra 50 envolvidos e votou pela rejeição das outras 200 acusações. Esse é o terceiro lote de denúncias analisado pelo STF. O julgamento em plenário virtual termina na próxima segunda-feira e no dia seguinte os ministros começam a analisar mais 250 denúncias. Ao todo, 300 acusados já se tornaram réus e vão responder por crimes como associação criminosa armada, violência contra o Estado Democrático e de Direito e golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um evento do PL Mulher em São Paulo. Ao lado da ex-primeira-dama, Michele, ele disse que segue sendo uma alternativa ao Brasil. Dizer a vocês que só a morte bota um ponto final nas nossas vidas. Enquanto ela não chegar, estaremos sempre à disposição para sermos uma alternativa para o nosso Brasil. Michele Bolsonaro também discursou. A ex-primeira-dama defendeu o fim das cotas para mulheres na política. Nós queremos, presidente Valdemar, erradicar a cota dos 30%. Nós queremos a mulher na política pelo seu potencial, porque nós acreditamos que mulheres na política, elas de fato faz acontecer. Logo depois, em um vídeo divulgado pelas redes sociais, Michele voltou atrás. Retificando, eu sou a favor da cota, sim. Nós queremos mulheres na política pelo seu potencial, pelo seu protagonismo.
E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi internada hoje no Instituto do Coração, em São Paulo, com quadro positivo para a Covid-19. Segundo o boletim médico, o estado de saúde é estável e ela permanece em observação sob cuidados de um cardiologista. No Twitter, a ministra pediu às pessoas que tiveram contato com ela que façam um exame. Uma mulher de 28 anos, identificada como Jenin Rangel, foi encontrada morta com sinais de violência sexual e enforcamento na terra Yanomami neste sábado. O corpo foi visto próximo a uma cratera onde 8 garimpeiros foram assassinados na região da comunidade Uxiú, área com forte presença de garimpo no território Yanomami. O número de óbitos por violência na terra Yanomami chega a 14 em apenas uma semana. Vamos falar de saúde pública. Postos de vacinação de todo o país realizaram neste sábado o dia D da vacinação contra a gripe influenza. A Thalita foi com os filhos e o marido garantir a vacina contra a gripe no Supercentro de Saúde que fica em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. As crianças ganharam certificado de coragem e teve até foto da família para registrar que está todo mundo imunizado. E olha quem apareceu por lá para dar aquele incentivo, o Zé Gotinha. A campanha vai até o dia 31 de maio e pretende imunizar cerca de 2 milhões de pessoas na cidade. A vacina contra a gripe previne complicações, internações e mortes decorrentes das infecções mais severas causadas pelo vírus da influenza. Hoje o município do Rio também começa vacinando todas as pessoas acima de 6 meses da vacina para gripe. É uma vacina específica para esse inverno, com novas cepas e com novos tipos de influenza. O dia D de vacinação contra a influenza aconteceu em diversos municípios do Brasil. A mobilização teve o objetivo de ampliar o alcance da campanha. Aqui no Rio foram mais de 500 pontos de imunização e a vacina foi liberada para todas as pessoas acima de 6 meses de idade. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, uma epidemia de gripe por aí, né? Melhor coisa é evitar, é tomar vacina. Não custa nada. Belo Horizonte também convocou a população para o dia D de vacinação. Lá, por enquanto, a imunização contra a gripe contempla apenas os grupos prioritários, como idosos, gestantes, puérperas e profissionais de saúde. Ela protege bastante e durante o ano a gente fica gripado no máximo uma vez. Depois de tomar essa vacina, melhorou bastante. Viu? Desde que eu comecei a tomar da gripe, é raro eu ter as minhas crises de gripe, de sinusite, de asma. Eu sinto que diminuiu bastante. O José Miguel foi acompanhado do pai para aproveitar a oportunidade e mandou um recado para quem ainda não se vacinou. Eu acho que é bom tomar a vacina para, quando você tiver uma gripe, não ser tão forte. Tem toda a razão. A cidade de São Paulo também começou a vacinar pessoas acima de 18 anos com a bivalente. O prefeito da capital confirmou a segunda morte por dengue. O primeiro dia de vacinação da bivalente para o público de 18 anos foi de baixo movimento nas UBSs de São Paulo. Na unidade da Vila Piauí, na Zona Oeste, a Caroline, de 22 anos, foi uma das poucas a procurar pela dose de reforço. É importante tomar vacina até para se prevenir do Covid, né, das doenças. E para a gente ter uma proteção um pouco mais de segurança, porque, querendo ou não, o vírus ainda está aí, né? O avanço na vacinação com a dose da bivalente foi permitido graças a um novo lote de 1 milhão de doses do imunizante que a Prefeitura recebeu na última terça-feira. A nova remessa de vacinas será distribuída nas 470 unidades básicas de saúde aqui da cidade. A dona Neuza pulou cedo da cama e foi a primeira da UBS do Jardim Veracruz, também na Zona Oeste, a receber a dose da bivalente. Foi maravilhoso, não senti nada e eu acho que todo mundo devia fazer o mesmo exemplo, vir vacinar, porque a doença não terminou. Ela continua ativa e é perigosa. Quem também aproveitou a oportunidade para tomar a dose de reforço foi o prefeito da capital, Ricardo Nunes, que além de fazer um alerta sobre a importância da imunização, também anunciou a confirmação do segundo óbito registrado por dengue na cidade, uma médica de 31 anos. Não é porque a OMS decretou o fim da pandemia que a gente vai poder baixar a guarda, vamos tomar a vacina. Tivemos só 51,8% das pessoas vacinadas acima de 60 anos. Também não baixaremos a guarda com relação ao nosso controle dos criadouros, possíveis criadouros para a dengue. Olhar lá o vasinho, colocar areia no vaso, fechar as caixas d'água, não deixar água parada. O dia D de multivacinação também foi uma oportunidade de aumentar a cobertura vacinal de outras doenças virais.
O Gabriel aproveitou o dia para colocar as vacinas em dia. Eu já tomei duas. Tomei a da hepatite B, que eu precisava fazer uma dose aqui de reforço, e também tomei a de antitétano, porque já estavam vencidas pelo menos uns 2, 3 anos aí. E trouxe minha esposa para tomar da gripe. Então fizemos já um grande combo aqui. Ela está grávida, precisava tomar da gripe, já estacionamos o carro, já fizemos 3 em 1 aqui. O projeto no Recife leva nativos e visitantes a conhecer os principais templos da capital pernambucana, entre eles igrejas seculares e até a primeira sinagoga das Américas. Igrejas seculares, patrimônio vivo, uma herança dos nossos colonizadores portugueses. Turistas que visitam a capital pernambucana contam com um roteiro especial para mergulhar no passado, pelos caminhos da fé. O projeto Recife Sagrado disponibiliza guias especializados na história dos 10 principais monumentos religiosos. Para a Gislaine, é uma oportunidade de enxergar a cidade por um olhar diferente. É muito bem trabalhado, cheio de detalhinho, observar, conseguir chegar um pouquinho perto dessa história, é bem histórico. Na Igreja Madre de Deus, no bairro do Recife, os visitantes podem contemplar as estéticas barroca e rococó, presentes na decoração do altar, cheio de anjos e vários outros elementos sacros. As tribunas e as pinturas nas paredes traduzem a dramaticidade presente nos 2 estilos arquitetônicos. Oferecemos esse roteiro com estudantes de turismo, história e museologia dentro dessas igrejas para receber essas pessoas. Do lançamento para cá foram mais de 200 mil pessoas atendidas no projeto, metade deles recifenses, que não tinham oportunidade de conhecer o seu próprio patrimônio e conseguiram fazer turismo na própria cidade. Além dos templos católicos, que no passado ditavam as tendências arquitetônicas do Brasil colônia, o Recife abriga outra joia do patrimônio cultural. A sinagoga Carral Zur Israel, considerada a primeira das Américas, um legado da presença holandesa na cidade. A sinagoga foi erguida na Rua do Bom Jesus. O endereço, no passado, chegou a se chamar Rua dos Judeus. O estado de Pernambuco foi ocupado pelos holandeses entre 1630 e 1654. Nesse período, os judeus, que até então eram forçados pelos portugueses a se converterem em cristãos, tiveram liberdade para praticar a sua religião. É a famosa tolerância religiosa do período. Não só a tolerância entre cristãos, porque lembrem, os holandeses eram calvinistas, então não houve uma perseguição direta ao cristianismo católico, mas também a tolerância a outros grupos religiosos como os judeus. Apesar de pernambucano, Guilherme não conhecia muitas das igrejas que estão inclusas no projeto. Essa igreja ela tem muita história, além de ser muito bonita. Aqui tem missas à tarde, então eu sempre aproveito assim quando eu estou aqui por perto. Tudo muito bem feito, muito bem cuidado, achei sensacional. Suntuosa, dá para ver toda a arte muito bem trabalhada, que a época que foi feita é magnífica. Cerca de 3.000 pessoas por mês visitam os templos religiosos que fazem parte do projeto Recife Sagrado. O Rede TV News fica por aqui. Tenha um ótimo domingo. Boa noite, até a próxima.